Olá! Hoje vamos falar sobre a elaboração de itens para as provas da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, nós iremos tratar de alguns conceitos. Então vamos falar um pouco sobre os conceitos. Conceitos sobre o quê? Sobre itens. Portanto, o item é uma unidade básica de um instrumento de coleta de dados que pode ser uma prova, pode ser um questionário, e isso, por exemplo, é tomado como referência lá do INEP. Muito bem. Os itens podem ser objetivos. Esses permitem verificar tanto o comportamento simples de memorização ou reconhecimento, como comportamento mais complexos, envolvendo compreensão, aplicação, análise e avaliação. Como podemos elaborar um item? Inicialmente, nós iremos mostrar algumas situações importantes que vocês devem atentar na elaboração de item. Por exemplo, situação-problema. O que é isso? É um desafio apresentado no item que reporta ao participante do teste a um contexto reflexivo e instiga-o a tomar decisões. Mas o que é uma situação-problema, né? Uma situação-problema deve estar contextualizada de maneira que permita ao participante aproveitar e incorporar situações vivenciadas e valorizadas no contexto em que se originam, para aproximar os temas escolares da realidade extraescolar. É importante, portanto, destacar que você observe muito bem essa questão da contextualização, porque um item bom depende muito desta questão. Item contextualizado. Em uma avaliação, um item contextualizado pretende transportar o participante do teste para uma situação normalmente vivenciada por ele no dia a dia e que, no item, pode se materializar ou não em uma situação hipotética. Vejamos agora acerca da estrutura do item. O item deve ser estruturado de modo que se configure em uma unidade de proposição e contemple uma unidade de aprendizagem. Para tanto, devem ser observadas a coerência e a coesão entre suas partes, texto base, enunciado e alternativas, de modo que haja uma articulação entre elas e se explicite uma única situação-problema e uma abordagem homogênea de conteúdos. Partes constitutivas do item. É formado com os seguintes elementos: texto base, enunciado, alternativas. O texto base. O texto base motiva ou compõe a situação-problema a ser formulada no item a partir da utilização de um ou mais textos base. Podem ser textos verbais e não verbais, como imagens, figuras, tabelas, gráficos ou infográficos, esquemas, quadros, experimentos, entre outros. Podem ser de dois tipos, basicamente. Aquele que é formulado pelo próprio elaborador para o contexto do item e referenciados por publicações de apropriação pública. Em relação ao texto base, há uma certa diversidade. Essa diversidade ocorre em relação às contextualizações. Então vejam as seguintes figuras que podem representar a contextualização. Nós temos em uma delas uma figura de gráfico, que é uma preferência por modalidades esportivas. Temos também uma figura que você deve estar vendo na tela, que é sobre uma figura de uma capa de revista. Portanto, pode aparecer figuras de noticiários, de jornais, de revistas, também como uma forma de contextualização. Claro, a mais comum é o próprio texto. Vejamos um exemplo. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país.
abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, um texto base pode ser também um texto, né? Uma contextualização colocada de uma forma escrita, explicitada e descrita. Observações que queremos destacar. O uso de publicações implica a citação da respectiva fonte. Não poderá ser utilizado o livro didático como fonte para o texto base. Observe bastante isso. A referência bibliográfica utilizada deve ser fidedigna. O que é uma referência fidedigna? Entende-se por uma fonte fidedigna o texto base que seja recuperável em pesquisa pela internet ou em material impresso de ampla divulgação. Em ambos os casos, o texto base deverá estar conforme a redação no original e não poderá ser tradução livre. Em caso de adaptação, esta não deve alterar o sentido global na fonte primária. Portanto, observe muito bem isso. Bem, agora o enunciado. O enunciado constitui-se de uma ou mais orações e não deve apresentar informações adicionais ou complementares ao texto base. Ao contrário, deverá considerar exatamente a totalidade das informações previamente oferecidas. No enunciado, inclui-se uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo participante do teste. Essa instrução poderá ser expressa como pergunta, frase a ser complementada pela alternativa correta. Muito bem. Veremos agora 2 exemplos de enunciados em que você poderá observar uma indicação correta e a outra não. Vejamos a primeira situação. A situação de favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido: observe que neste enunciado há aquela situação de complementar a frase. E observe que o enunciado não traz informações adicionais, ele é objetivo e dá ao participante a possibilidade dele completar o significado ou a situação, problema que o enunciado coloca. Vejamos, portanto, uma outra situação, e esta não é aquela que indicamos. Com base nessas informações, o volume de água precipitado por uma chuva de 200 milímetros em um bairro que tem 20 quilômetros quadrados de área é de. Neste caso, observe que o enunciado traz informações que não deviam estar ali. Essas informações devem estar sendo colocadas, indicadas no texto base. Alternativas. Alternativas são possibilidades de respostas para a situação problema apresentada, dividindo-se em gabarito e distratores. O gabarito indica, inquestionavelmente, a única alternativa correta que corresponde à situação problema proposta. Já os distratores indicam as alternativas incorretas à resolução da situação problema proposta. Além disso, essas respostas devem ser plausíveis. Ainda sobre as alternativas, observe o seguinte: cada conjunto de opções deverá apresentar a seguinte estrutura: uma única opção correta, o gabarito, e as demais 4 opções como distratores, claramente incorretas para aquele aluno que domina a habilidade, plausíveis para o aluno que não domina, não podem ser absurdas. Outra questão: deve ser possível chegar à solução do item sem se ter as opções. Uma questão fundamental para as alternativas é sobre o paralelismo sintático. Então vamos ver o que é isso. Deve haver, portanto, paralelismo sintático entre as opções. O que significa? Na verdade, ou melhor, se refere
a repetições de uma estrutura gramatical. Vejamos um exemplo. Esperamos que o governo reduza impostos, amplie as linhas de crédito e o financiamento de novos projetos para casa própria. Observe que na frase que nós falamos, há uma estrutura de palavras que não estão compreendidas dentro da mesma estrutura gramatical. Veja como é que fica a frase com o paralelismo sintático sendo atendido. Esperamos que o governo reduza impostos, amplie as linhas de crédito e financie novos projetos para a casa própria. Observe que a palavra financie foi substituída pelo financiamento, para que as três palavras que foram colocadas na frase estejam dentro da mesma estrutura gramatical. Uma outra forma de atender ao paralelismo sintático é construindo a frase da seguinte forma: esperamos do governo a redução de impostos, a ampliação das linhas de crédito e o financiamento de novos projetos para a casa própria. Então, observe que as palavras ampliação, redução e financiamento ficaram dentro da mesma estrutura gramatical. Agora vamos para o paralelismo semântico. Nas alternativas, esta questão também deve ser atendida. E o paralelismo semântico, entre as opções, se dá no campo das ideias e garante uma relação lógica no texto, resultante da associação de ideias coesas. Vejam só o exemplo que iremos fornecer. Adoro festas infantis. O que gosto mais é dos doces: brigadeiro, olho de sogra, beijinho, cachorro-quente. Veja que há uma quebra na expectativa do interlocutor, pois em vez de citar outro doce, citou cachorro-quente. Portanto, dessa forma, não há um paralelismo semântico. Vejamos mais um exemplo para observar o paralelismo semântico. A empresa selecionou os elaboradores, fez a formação deles e encaminhou os itens para a revisão. Há uma quebra na relação lógica da frase. Que itens foram encaminhados? Falava-se sobre os elaboradores, logo, esperava-se que a informação seguinte fosse ainda sobre eles. Portanto, não há paralelismo semântico. Mais informações e dicas sobre a elaboração de itens serão apresentados nos módulos do curso. Portanto, desejo a todos um bom trabalho, um bom aproveitamento deste material que produzimos e bom estudo a todos.